Bom dia, irmãos. Louvado seja o nosso Deus, graças a Ele por mais essa oportunidade de que nós temos, de que ainda mesmo distantes, como nós continuamos, nós podemos abrir as Escrituras, né? Um tempo como o atual que nós vivemos, em que existem tantas inverdades sendo contadas, nada mais proveitoso e maravilhoso para nós do que nós termos um tempo com a palavra, que é a verdade. Né? Não é uma verdade qualquer, mas é a verdade absoluta que permanecerá para todos sempre e damos graças a Deus por termos ela em nossas mãos completa nessa manhã. Eu gostaria de convidar os irmãos a já abrirem suas Bíblias para o livro de Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4, nós vamos continuar com o estudo que nós havíamos dado início há alguns meses atrás, e vamos falar especificamente do texto que eu acabei pulando algumas poucas semanas atrás por causa daquela mensagem que eu trouxe sobre o coronavírus, e eu acabei falando sobre Marcos capítulo 4 do 35 até o final. E nessa manhã nós vamos trabalhar especificamente sobre o texto que ficou ali no intermediário entre a mensagem antes, né, que eu tinha trazido na IBD, e essa mensagem que eu trouxe há poucos domingos atrás à noite. Então nós vamos estudar hoje Marcos capítulo 4, começando no versículo de número 26 e indo até o versículo de número 34, ok? Mas antes de ler o texto propriamente, vamos falar um pouquinho sobre o que ele está tratando antes. Jesus aqui ele continua falando, né, e trazendo aos seus ouvintes algumas ilustrações sobre o reino de Deus. E ele vai usar duas parábolas bem curtinhas aqui para falar sobre esse assunto. Mas afinal de contas, antes de nós entrarmos no texto, o que significa o reino de Deus? Bom, o reino de Deus, uma definição geral, bem não muito ampla, mas mais simplificada, ele trata sobre o governo de Deus sobre todas as coisas, né? O John Piper ele vai definir o reino de Deus falando que o reino fala muito mais sobre o governo de Deus sobre esse mundo do que propriamente sobre um povo, né? Que Jesus estaria aqui enfatizando mais o governo que Deus tem soberano sobre todas as coisas que acontecem, e não necessariamente estava falando sobre o povo que fazia parte desse reino. Obviamente, um reino ele é composto por um rei, e também nós temos dentro de um reino o povo que faz parte dele, mas aqui ele não é isso que ele está tratando. Apesar de que um reino temos rei e povo, e esse povo deve prestar contas, deve dar honra, trazer honra e glória ao seu rei, não é disso exatamente que Jesus está tratando aqui. E por isso que quando Jesus falava sobre o reino no tempo presente, quando ele estava aqui entre nós, ele não falava tanto sobre a questão do seu povo em si, mas ele falava para as pessoas: olha, se arrependam, creiam, porque o reino ele está próximo. Então Jesus está aqui basicamente anunciando que o seu reino havia começado, mas que ele ainda não havia chegado o momento no qual este reino estaria nesse mundo. Ele está falando aqui tanto num aspecto presente quanto num aspecto futuro. No presente, ele está tratando esse reino sobre Deus governando sobre todas as coisas nesse mundo, e dentro desse aspecto, Deus também escolhendo um povo particular para si. Além disso, ele também está apontando para um momento futuro, em que ele voltará e instalará o seu reino nesse mundo. E é por isso que é importante nós notarmos também que igreja e reino não são a mesma coisa. Quando Jesus fala do reino de Deus, ele não estava fazendo uma referência à igreja. Por mais que os membros regenerados pelo sangue de Cristo façam parte desse reino, Jesus quer destacar que o reino é diferente da igreja. Dessa forma, Jesus nos ensina essas duas parábolas, que mostram detalhes sobre esse reino.
O termo reino ele aparece no Novo Testamento cerca de 120 vezes, sendo que a grande maioria das vezes que nós ouvimos falar sobre o reino de Deus, nós encontramos essas referências dentro dos evangelhos. Mas o que Jesus quer trazer aos nossos ouvidos quando ele fala sobre esse reino? Quais as ilustrações que nós podemos retirar, quais as aplicações que nós podemos tirar dessas ilustrações que Jesus estava falando? Então vamos juntos ler esse texto de Marcos, capítulo 4, versículo 26 até o versículo de número 34. Diz assim a palavra do Senhor. Disse ainda: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra. Depois, dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e, por fim, o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Disse mais: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como o grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas, uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e deita grandes ramos a ponto que as aves do céu as aves dos céus poderem aninhar-se sob a sua sombra. E com muitas outras parábolas semelhantes lhes expunha a palavra, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. E sem parábolas ele não lhes falava. Tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Vamos a Deus em oração? Pai Santo, nós te agradecemos por essa manhã. Agradeço a Ti, ó Deus, por podermos estar mais uma vez juntos, estudando da palavra. Peço a Ti, ó Pai, que esse desafio simples possa falar aos nossos corações e nos desafiar, que nós continuemos a expandir o Teu reino. São tempos difíceis, nós temos uma limitação muito grande de não podermos ir às ruas, mas isso tem nos ensinado muitas coisas e tem nos dado um senso de valor, eu espero, Deus, de quão maravilhosa é a liberdade que nós temos, porque pela primeira vez em toda, pelo menos a minha vida, eu tenho experimentado o que é estar preso. Eu não tenho liberdade para ir às ruas e falar de Cristo. Não existem pessoas nas ruas para nós falarmos de Cristo. Então existe um momento muito diferente na nossa história. E eu peço a Ti, ó Deus, que o Senhor possa, com a Tua graça e misericórdia, colocar isso nos nossos corações. Que a partir do momento em que nós tivermos novamente a nossa liberdade, que nós não venhamos a desperdiçá-la. Não venhamos a utilizá-la de maneira banal, com coisas que não têm valor eterno. Mas que nós possamos valorizar cada instante das nossas vidas, para fazermos o nosso melhor, para a honra e a glória do Teu santo nome. Mais uma vez, Pai, peço a Ti que o Senhor possa nos ajudar nessa manhã a estudarmos a Tua palavra e juntos crescermos através desse estudo. Louvamos a Ti por tudo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Então vamos falar dessas duas parábolas de Jesus e o que elas querem nos ensinar. Vamos diretamente à nossa primeira parábola, a parábola da semente que germina. Aqui nessa história, Jesus quer nos mostrar sobre essa semente que germina de uma maneira diferente, porque é uma coisa espontânea. Ela cai na terra e começa a germinar. É interessante nós notarmos que essa parábola ela começa exatamente no ponto que a parábola do semeador parou. Aqui nós vemos o que acontece com a semente que caiu na boa terra. E quais são os efeitos que acontecem após ela ter caído nessa boa terra. Então a semente havia caído na terra. E ele fala que ela vai dar fruto, mas aqui começa essa ampliação, essa maneira mais vívida do que aconteceu no momento que aquela semente caiu
sobre a boa terra. O John MacArthur disse que essa parábola é registrada apenas por Marcos e complementa a parábola do semeador ao explicar em mais profundidade os resultados do crescimento espiritual alcançado em solo bom. E o motivo por que a terra frutifica por si mesmo, ali nós vemos o termo automateu, ou seja, automaticamente, não porque a terra tem poder, mas porque a semente que caiu nessa boa terra, dentro dela contém vida, a qual, quando ela é colocada num ambiente adequado, ela vem acabar produzindo e crescendo. A característica do reino da graça presente e espiritual, conforme apresentado por essa parábola aqui, é que a semente do evangelho, por sua própria natureza, quando semeada no coração dos homens, ela produz crescimento e frutifica espontaneamente. O aspecto do reino que está sendo considerado aqui é o aspecto presente espiritual na realidade interna do homem, ou seja, quando a semente cai na boa terra dentro do homem, mas também nas suas manifestações externas. Esse reino, ele se estende, ele expande, ele cresce através do que? Da semeadura da semente da palavra de Deus. Essa é a única maneira com que nós vamos poder fazer esse reino crescer, e é isso que ele está dizendo, que quando a semente é semeada, vão haver frutos, mas para que isso venha a acontecer é necessário que ela seja semeada. O Carlos Oswaldo, pastor falecido recentemente, ele complementa dizendo que a parábola da semente que germina aponta para o crescimento progressivo da mensagem do reino até a sua consumação escatológica. Isso porque ela faz uso tanto da metáfora da foice quanto da metáfora da colheita. E estas se encaixam completamente com o que nós vemos em Apocalipse capítulo 14, do versículo 14 até o versículo 16, e também ao seu equivalente que nós temos em Joel capítulo 3, versículo 13. Então, mostrando ali que a semente cai, ela cresce e tudo mais e é cortada no tempo certo, mostrando assim a sua consumação lá na frente. O Carlos Oswaldo ele ainda acrescenta que a parábola da semente que germina, ela indica que o reino de Deus ele crescerá com a sua própria dinâmica, até o tempo do juízo escatológico. Nós não temos como acelerar esse processo, nós não temos como retardar esse processo. O reino de Deus vai crescer dentro da sua própria dinâmica, dentro de como Deus já sabe que vai crescer. Nós não temos influência para acelerar ou para diminuir, apesar de termos total responsabilidade de fazermos a nossa parte em semear. Então, quais são as aplicações para nós, crentes, no tempo atual que nós podemos tirar desta parábola específica? Primeiro, nós devemos participar ativamente dessa expansão do reino. Nós devemos participar ativamente dessa expansão do reino. Aqui nós vemos, primeiro momento, o momento que nós estamos vivendo, que é o momento em que nós vamos estar semeando a palavra dentro dos corações das pessoas, dentro da vida das pessoas, e nós vamos ver esse fruto sendo produzido dentro desses corações. Queria convidar o irmão a ir comigo para Lucas capítulo 17. Livro de Lucas capítulo 17. E nós vamos ler os versículos 20 e 21. Lucas capítulo 17, versículos 20 e versículo de número 21. Jesus aqui está falando com os fariseus, e aí o que diz assim o versículo: certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, está aqui, está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Então, no momento atual que nós vivemos, o reino de Deus, ele está ativo dentro do seu povo, dentro daqueles que já foram regenerados
pelo sangue do Cordeiro. E é maravilhoso, irmãos, uma das coisas que eu gosto de ir em conferências ou de viajar e acabar indo em outras igrejas, em outros locais, é poder ver que essa ação do Espírito Santo que aconteceu dentro da minha vida, aconteceu dentro do meu coração, é uma ação que também acontece dentro da vida de muitas outras pessoas ao redor desse mundo. Né? Quando a gente foi alguns anos atrás lá visitar o pastor Jovito, foi maravilhoso. Imaginar que do outro lado do mundo, literalmente, pessoas estavam convertidas. Não por uma maneira maquinável, uma coisa aprendida, mas porque Jesus tocou nos seus corações. E é por isso que nós cristãos devemos fazer parte dessa expansão aqui, no local onde nós estamos, e ver ela se expandindo dentro da vida das pessoas, vendo a semente modificando essas pessoas, vendo que existe a ação do Espírito Santo dentro delas, e assim elas estão crescendo na graça depois da sua conversão. Mas também, dentro dessa expansão que nós temos, nós vamos ver que no futuro essa expansão vai chegar no momento da forma literal e terrena do reino de Deus. Vai comigo para Apocalipse capítulo 20, quando nós vamos ver esse momento. Apocalipse capítulo 20, dos versículos 4 até o versículo 6. Apocalipse 20, de 4 a 6, diz assim a palavra do Senhor: Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Então haverá um momento mais para frente que esse reino vai ser terreno, vai estar aqui entre nós. Mas hoje, no nosso momento atual, que nós, igreja, que não somos, que fazemos parte do reino geral de Deus, mas igreja e reino não são a mesma coisa, nós, igreja, podemos participar ativamente nessa expansão, fazendo com que mais e mais pessoas ouçam da verdade e possam ter suas vidas transformadas pelo Evangelho. Segunda coisa que nós podemos aprender aqui é que nós devemos semear sempre. Nós devemos semear sempre. Vai comigo para o livro de 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 23 a 25. Olha só que coisa preciosa o que a palavra de Deus nos ensina aqui. Diz assim: pois vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus viva e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que lhes foi anunciada. Nós devemos sempre semear essa semente que permanece para sempre. Nós não podemos nos desanimar por causa de uma possível falta de frutos dentro do nosso ministério. Existem 2 missionários que eu gosto muito. Eu gosto muito das biografias de ambos. Um é o William Carey e o outro é o Adoniram Judson, okay? Ou Adoniram Judson, se você quiser falar mais aportuguesado. Esses 2 missionários, eles são, sempre que você vai falar sobre pregadores e sobre missionários importantes dentro da história de missiologia e tudo mais, eles sempre vão estar naquela listinha, né? Eles e o Hudson Taylor e outros mais.
Mas existe um ponto que é semelhante na vida desses dois missionários em específico, que eu acho fundamental que nós sempre lembremos, porque eles são lembrados como grandes homens que fizeram grandes obras, e realmente foram, e merecem esse reconhecimento. Mas tem um ponto que é exatamente igual na vida desses dois homens: o tempo até o primeiro convertido. Ambos, tanto o Adoniram quanto o William, eles trabalharam durante 7 anos até que eles puderam ver o seu primeiríssimo fruto. O fruto 1. Foram 7 anos. Quantas vezes nós, com muito menos tempo, desanimamos, deixamos, falamos, é inútil, é infrutífero. Para que ficar aqui 7 anos semeando a boa semente? E quando a boa semente é semeada com constância, ela vai encontrar um bom solo. Nós precisamos semear constantemente, sempre, essa boa semente. Devemos sempre semear porque sabemos que a semente que temos na nossa mão, ela é boa. E nela há vida. Os resultados, irmãos, estão com Deus. Cada resultado está dentro da vontade de Deus. A nossa responsabilidade única é o quê? De semear. Voltando comigo lá para o texto que nós temos aqui de Marcos, no versículo de número 27, vocês vão ver lá que o homem que plantou, ele não tem muita influência sobre isso, porque diz ali, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, a semente germinasse e crescesse, não sabendo como. Ou seja, tanto fazia o homem estar acordado quanto ele estar dormindo, não influenciava no crescimento da semente. O que influenciava era a semente ter caído no bom solo. Ela ter caído no bom solo, ela fez com que ela acabasse germinando espontaneamente, de maneira automática. E isso nos lembra o que Paulo disse, que um pode até regar, mas quem vai dar o crescimento, né, quem vai fazer a semente crescer é Deus, não é conosco. Nós temos toda a responsabilidade de anunciarmos. O ID é para nós. Independente dos resultados, o ID é nosso. Mas nós precisamos lembrar sempre que é necessário, dentro do reino de Deus hoje, nós, participantes, devemos constantemente levar essa boa semente e semeá-la com todo o vigor. Segunda ilustração que nós temos aqui, a segunda parábola que nós vamos ver é essa, a parábola da semente de mostarda. Então, a segunda parábola de Marcos, relativa ao reino, refere-se a essa semente de mostarda. Muito se tem sido escrito sobre a identificação dessa planta, mas os comentaristas dizem aqui que aqui parece melhor considerá-la como sendo a mostarda preta, que é muito comum ali na região e que tem mais ou menos o tamanho de uma cabeça de alfinete. As folhas dessa árvore, elas são usadas como verdura e a sua semente é usada como condimento. Além de que também era usado naquela época com alguns benefícios medicinais. Mas é interessante que dentro desse texto aqui, Jesus chama ela de a menor de todas as sementes. O grão de mostarda, ela definitivamente não é a menor semente que existe no mundo, mas ela ali era a menor semente conhecida, né, naquela região que ele estava falando. Não adiantaria ele falar sobre a semente não tem nome de nenhuma semente ser menor da mostarda, mas não adiantaria ele falar, porque não seria entendido. Então, por causa disso, ele fala da semente da mostarda, porque tem pessoas que dizem, a palavra de Deus está errado, porque a semente não é a menor. Não é isso que Jesus está falando. Ele está falando para aqueles ouvintes específicos. Está falando da capacidade que aqueles ali teriam de entender. Não adiantaria falar de outra semente. Que, tem uma semente lá no país tal, que é muito pequena. Não adiantaria isso para eles. Então, por isso ele usou dessa forma. Não é um erro. É simplesmente um uso possível de ser adquirido para os seus ouvintes. E aqui nós vemos esse maravilhoso fenômeno. O comentário Moody, ele diz que o fenômeno notável dessa planta de mostarda particular é que, embora ela seja um arbusto, ela pode chegar até uma altura de 3 a 5 metros.
Os seus galhos podem ter a grossura de um braço de um homem. E elas, dessa forma, constituem um lugar de pouso para uma grande variedade de pequenos pássaros. Alguns comentaristas falam que esse trecho, inclusive, ele faz referência não à cultura daquele povo daquela região. Não é que seria uma região onde as pessoas estavam muito acostumadas com aquela árvore em si, mas ele queria fazer uma conexão com um texto que nós temos no Antigo Testamento. O Carlos Oswaldo ele fala exatamente isso. Ele fala que essa pequena história não se deriva daquele cotidiano judaico da época, mas sim de um trecho de Daniel. Vai comigo para Daniel capítulo 4. Livro de Daniel capítulo 4. Aqui em Daniel capítulo 4 nós vamos ver a história de quando Nabucodonosor teve um sonho. Ele chamou vários intérpretes para poder revelar esse sonho para ele e ninguém foi capaz. E aí Daniel foi chamado também para que ele pudesse interpretar esse sonho. E Daniel veio a falar. Mas veja ali comigo o versículo 12 que fala sobre o sonho, fala sobre uma árvore, tá? E a árvore que cresce, toca ao céu, e o versículo 12 fala: tinha belas folhas, muitos frutos, e nela havia alimento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam abrigo, e as aves do céu viviam em seus galhos. Todas as criaturas se alimentavam da árvore. Então é basicamente essa ideia dessa árvore, que os animais se protegiam dessa árvore grande. É isso que que Marcos está fazendo, na verdade que Jesus está fazendo, e Marcos está relatando quando ele fala sobre essa árvore. Agora vem comigo no versículo 24 a 27. Diz assim, quando Daniel começa a interpretação desse sonho, fala: esta é a interpretação, ó rei. Este é o decreto que o Altíssimo emitiu contra o rei, meu senhor. Tu serás expulso do meio dos homens e viverás como os animais selvagens, comerás capim como os bois e te molharás com o orvalho do céu. Passarão 7 tempos até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. A ordem para deixar o toco da árvore com as raízes significa que o teu reino te será devolvido quando reconheceres que os céus dominam. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho. Renuncia a teus pecados e a tua maldade. Pratique a justiça e tenha compaixão dos necessitados. Talvez, então, continues a viver em paz. Então, é essa a interpretação do sonho que Nabucodonosor tinha tido. Mas é interessante que, por mais que a palavra tenha sido pregada ali, a profecia tenha sido dada a Nabucodonosor, aquilo não influenciou Nabucodonosor. Ele não se arrependeu, como foi o conselho que Daniel veio a trazer para ele. O versículo 28 continua: tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor 12 meses depois. Importante, as pessoas às vezes ouvem a palavra e acham que não vai ter valor nenhum para elas, mas a palavra é a verdade, ela sempre vai permanecer. Então, 12 meses depois, quando o rei estava andando no terraço do palácio real da Babilônia, disse: acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? Olha só o posicionamento de Nabucodonosor. Realmente ele chegou até o céu. Ele se achou o maior dos maiores. As palavras ainda estavam nos seus lábios, quando veio do céu uma voz que disse: é isto que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor. A sua autoridade real lhe foi tirada. Você será expulso. E aí ele vai falar todas aquelas coisas que Daniel havia prometido. Versículo 33. A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Então, quando chegou o momento que Deus havia determinado, e por causa que Nabucodonosor não mudou o seu procedimento, naquele exato momento veio a sentença de Deus sobre Nabucodonosor. E aí continua ali, versículo 34, ao final daquele tempo, eu, Nabucodonosor, levantei aos olhos do céu e percebi que o meu entendimento havia voltado.
Então, louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno, o seu reino dura de geração em geração. Versículo 37. Agora eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo, e todos os seus caminhos são justos, e ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Essa é a imagem que Jesus está querendo trazer aqui. Que o reino dele é esse reino. O reino que vai permanecer, não é o reino que vai ser passageiro. E essa é a primeira lição que nós podemos tirar para o nosso dia. Para o nosso dia a dia, que o reino de Cristo ele vai ser definitivo e perene. Diferente do reino de Nabucodonosor, que chegou ao seu teto e foi ceifado, e ele virou um bicho, imagina, comer como os animais, comer grama. Ele era o grande Nabucodonosor. E completamente diferente disso, o reino de Cristo ele é permanente. E a alegria, e que alegria é para nós, irmãos, fazer parte desse reino. Um reino que é permanente. Eu gosto de futebol, eu devo admitir, e os irmãos sabem disso, né? Eu procuro não falar muito sobre futebol nas mensagens, mas eu gosto de futebol. E uma das coisas que eu acho interessante é que o título mais cobiçado da América do Sul é a Taça Libertadores da América. E qual é o grande slogan da Taça Libertadores da América? A glória eterna. Se o irmão for procurar, colocar ali a glória eterna Libertadores, você vai achar o bannerzinho lá da entrada, que os jogadores passam debaixo ali quando ele pega a bola e vão ficar perfilados para o hino, a glória eterna. Mas que glória eterna é essa? Uma glória que não dura, uma glória de um campeonato que nem sabe se vai chegar ao final esse ano, devido a uma coisa tão pequena quanto um vírus. Que glória eterna é essa que os homens têm? Que glória eterna é essa que o Flamengo hoje ostenta? Somos os atuais campeões. Mas se nós começarmos a voltar aos anos, provavelmente nem todo mundo vai saber falar em ordem decrescente dos campeões. Nós temos o Flamengo, o último, penúltimo o River, depois o Grêmio, o Atlético Nacional, o River de novo. Em 2014 foi aquele grande frenesia, o time do Papa foi campeão, o São Lourenço. Depois o Atlético Mineiro, aí depois vamos voltar um pouquinho mais, vai ter Corinthians, vai ter Inter, e assim por diante. Que glória eterna é essa? Que glória eterna é essa? Né? Só porque eles talvez vão ser lembrados na história, mas ainda que sejam lembrados na história, vai ser por um pouco de tempo, porque sabemos que essa história desse mundo vai passar. Mas o que a palavra de Deus nos ensina é para sempre. Por isso é motivo de nossa grande alegria saber que nós pertencemos a esse reino que sim tem uma glória eterna, que sim tem uma glória que jamais murchará, que jamais deixará a ficar velha, obsoleta. É uma glória verdadeiramente eterna. E segunda coisa que nós podemos tirar de lição para nós é que o reino de Cristo ele abençoa tanto a crentes quanto a descrentes. Porque ele fala ali que as aves se aninham, né, nos seus galhos. Então, uma coisa que é muito certa é que quanto mais o reino de Deus se faz presente no nosso tempo, mais o mundo é abençoado. Não porque Deus ama mais porque tem mais crentes no mundo, não é por causa disso. Mas a presença do cristão no mundo faz diferença. O cristão verdadeiro, ele ganha padrões diferenciados. Ele já não rouba mais, ele não mente mais, ele não trai sua esposa, ele faz o que é justo, ele devolve o que está errado. E todo mundo sai abençoado. Todo mundo sai abençoado. Eu conheço várias pessoas que contam a história que também tenho na minha vida, de que, por exemplo, foram no mercado e devolveram o troco, em vez de guardar para si. As pessoas do mundo talvez não fariam isso, mas o cristão faz. E abençoa, porque os donos dos mercadinhos, de todas essas histórias, ficariam mais pobres se não houvessem os cristãos nesse mundo. Então nós abençoamos o mundo de maneiras mil. Né? Somos referência e devemos ser referência. Devemos ser aqueles realmente que as pessoas olham e falam, olha, diferente. De tudo que eu já conheci, de todas as pessoas que eu já convivi, esses são verdadeiramente diferentes. Então é maravilhoso saber que essa pequena sementinha
né, que começou de uma maneira tão pequena. O reino de Deus começou pequeno, né? São só os 12. E aí foi expandindo, 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 assim como essa árvore, tão pequenininha a semente, né? Eu tenho até a fotografia aqui para os irmãos olharem. É uma coisa assim, ó, ridícula, bem pequenininha mesmo a sementinha. Mas a semente tão pequenininha, olha ali o tamanho dela em referência àqueles dedos. Ela vai continuar crescendo até se tornar essa árvore enorme, essa árvore gigantesca. Então, de uma pequena semente, irmãos, de uma pequena semente, nós podemos chegar a uma grande árvore. A uma grande árvore que é uma bênção para todos, uma bênção para todos. Que maravilha isso, saber que essa pequena semente que nós carregamos pode abençoar a todo esse mundo. Então Marcos, ele encerra depois os versículos 33 e 34, mostrando a maneira como Jesus ensinava, né? Falava que ele usava a palavra. E isso é importante também para os nossos dias, que nosso ensinamento não deve consistir de nenhuma miraculosidade. Nós não precisamos apresentar essas coisas, né? Nosso papel fundamental é continuar pregando a palavra em todo o tempo. Ela é a única verdade. Ela mostra sobre tudo que a gente está vivendo hoje em dia e muito mais o que vai vir. O número de mortes, quando você fala, morreu 1000, aí quando você conhece o Apocalipse, você fala, isso não é nada, isso não é absolutamente nada, 1000 aqui, 1000 ali, isso é ridículo, isso é muito pouco, né? Esse é só um gostinho, bem amargo, mas um gostinho de tudo que ainda está por vir. Então nós precisamos continuamente falar dessa verdade. E o que nós temos feito com essa semente? Agora que nós sabemos a responsabilidade que nós temos como portadores por participarmos do reino de Deus, e nós somos portadores dessa boa palavra, o que nós temos feito com ela? Nós temos espalhado ela fielmente, temos crido que o reino de Deus vai continuar progredindo, porque tem pessoas que parecem que abandonaram a ideia. Não vou fazer mais nada porque aparentemente Deus não está salvando mais ninguém na nossa época. Será mesmo? Nós temos orado no nosso dia a dia como Jesus nos ensinou, venha o teu reino. Creio que também um dos efeitos desse período que nós estamos vivendo é essa grande necessidade, um clamor no coração que nós temos de, gostaria de passar por tudo isso. Se nós cristãos que temos a glória prometida, que temos a vida eterna garantida, estamos tristes, imagina esse mundo sem esperança. Sim, nós devemos clamar que o reino de Deus venha o quanto antes. Sim, nós temos um desejo absurdo de estar com Ele para sempre. Mas devemos também clamar, Deus salva muitos ainda. Por favor, que o teu reino se expanda grandemente por esse mundo. Que muitos ainda possam conhecer sobre ti. Mais uma vez, irmãos, não é nossa responsabilidade o salvar. Nossa responsabilidade é semear. Semear com todo vigor, dia e noite, andando e chorando, como fala o salmista. E Deus vai fazer com que nós venhamos a voltar alegres, com os nossos feixes cheios nas nossas mãos, porque a palavra é poderosa, ela é viva, ela é eficaz e ela pode mudar a vida de qualquer homem. Deus nos abençoe, tenhamos todos um bom domingo e até o culto dessa noite.